Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Colossenses, epístola que temos estudado, temos exposto aqui nesses últimos domingos. Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. Nós já tivemos até o verso de número 5, lá desde capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, verso 5, nós já tivemos a exposição dessa porção das Escrituras, e hoje nós vamos olhar para os versos 6 e 7, pedindo a Deus que fale ao nosso coração através da sua bendita, preciosa, inerrante, suficiente palavra. Colossenses capítulo 2, apenas os versículos 6 e 7. Vamos, irmãos, ler juntos, versos 6 e 7, aqueles que têm a sua Bíblia na versão revista e atualizada, mesmo assentados como os irmãos estão, mas com toda a reverência. Versos 6 e 7, leiamos. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Amém. Vamos orar. Eu convido o nosso irmão Magno para esta oração. Amém, Deus. Sim, Deus. Amém. Irmãos queridos, quantas pessoas parece que começam bem a vida cristã, parece que iniciam bem a vida cristã, uma conversão genuína, mas ao longo do tempo passam por dificuldades, começam a sobrevir sobre elas, problemas, dificuldades, pressões, e elas começam a ficar fracas, começam a demonstrar fraquezas, exaustão. Quantos, mesmo sendo crentes convertidos, estão cansados, estão exaustos diante dos desafios, diante das pressões diárias, diante das dificuldades. Quantos estão fracos espiritualmente, vivendo então inseguros, ansiosos, deprimidos. Quantos, meus irmãos, estão se sentindo fracos espiritualmente, estão vivendo com medo. Queridos, falta-lhes, ou eu poderia dizer, se entre nós há pessoas assim, falta-nos firmeza espiritual. É possível que muitos que estejam aqui estejam passando justamente isso, sentindo fraqueza, sentindo cansados. Começaram bem, são verdadeiramente crentes genuínos, mas agora estão cansados, estão a ponto de desesperar. Quem sabe alguns estão a ponto de dizer assim: eu desisto, eu não aguento mais, eu não estou conseguindo viver como eu deveria viver, eu não estou conseguindo agir como eu deveria agir, estou me sentindo fraco. É interessante notar que a epístola aos Colossenses lida com um problema. Desde a primeira mensagem nós temos visto isso. Um homem chamado Epáfras, provável pastor daquela igreja naqueles dias, provável fundador daquela igreja naqueles dias, viaja cerca de 1.500 quilômetros e se encontra com o apóstolo Paulo, que estava preso, provavelmente em Roma. E Epáfras então passa a contar para o apóstolo Paulo o que aquela igreja, o que aqueles irmãos da cidade de Colossos passavam, passa a descrever para Paulo os problemas, uma heresia que ficou conhecida como heresia de Colossos, passa a descrever para Paulo que aqueles irmãos, sim, tinham fé em Jesus Cristo, sim, amavam uns aos outros, sim, tinham esperança em Deus na vida eterna, mas eram irmãos que estavam demonstrando fraqueza espiritual.
Então, uma igreja que teve uma experiência de conversão, mas que estava tendo dificuldades, agora em perseverar em Cristo. Eles tinham sim uma experiência de conversão. Nós vimos no capítulo 1, a partir do verso 8, o apóstolo Paulo dando graças a Deus Pai, porque aqueles irmãos tinham uma fé genuína em Jesus Cristo, porque aqueles irmãos se amavam e amavam os santos, amavam os crentes em Cristo Jesus, os demais irmãos, e porque aqueles irmãos tinham esperança em Deus na vida eterna. Mas o apóstolo Paulo, queridos, logo em seguida, no mesmo capítulo 1, passa a orar por aqueles irmãos, rogando que o conhecimento de Deus transbordasse plenamente na vida deles, para que eles dessem frutos, para que eles estivessem vivendo de modo digno do Senhor. Crentes, sem dúvida alguma crentes, mas que estavam tendo dificuldade em perseverar em Cristo. Não é essa a experiência de muitos hoje? Será que não é essa a experiência de muitos aqui, crentes, têm a certeza da vida eterna, mas a dificuldade está justamente em permanecer em Cristo? Aquela igreja, meus irmãos, enfrentava falsos ensinos. Estudiosos tentam montar um quebra-cabeça, porque como nós já vimos até aqui, Paulo não menciona quais eram os falsos ensinos, mas pelas exortações do apóstolo, estudiosos chegaram à conclusão que eram ensinos relacionados ao legalismo judaico, do tipo, vocês precisam, além de Cristo, vocês precisam cumprir determinados ritos judaicos. Quantas pessoas, queridos amigos e irmãos, estão exaustas, porque estão tentando cumprir, estão tentando conquistar, estão tentando manter a própria salvação através do esforço pessoal, como se Cristo não fosse suficiente. Aquela igreja enfrentava, segundo os estudiosos, uma heresia do chamado gnosticismo, como se houvesse um conhecimento especial e particular apenas para alguns, para que eles pudessem, então, ser superiores a outros, como se Cristo Jesus, o conhecimento em Cristo Jesus, como aprendemos em alguns domingos atrás, habita toda a sabedoria, não fosse suficiente. Aquela igreja enfrentava também um falso ensino, que dizia que eles precisavam, então, de uma filosofia, de uma busca especial, como se Cristo não fosse suficiente. E todo esse tipo de coisa, meus irmãos, leva ao cansaço. Como eu disse, quantas pessoas estão exaustas porque estão tentando pagar o preço, porque estão tentando, pelos seus próprios méritos, obterem vitória sobre as dificuldades, porque estão tentando comprar, como se pudesse comprar a permanência na salvação. Quantos estão buscando apenas um conhecimento desassociado do próprio Senhor, uma capacitação para viver a vida cristã, então estão exaustos, porque, queridos, a parte de Cristo nós não podemos nada. E não que seja errado estudarmos, e não que seja errado buscarmos capacitação na palavra do Senhor, no conhecimento do Senhor, mas a parte de Cristo nós não podemos nada. É possível então que muitos aqui estejam cansados, sobrecarregados, por tentarem fazer do próprio jeito, com seus próprios esforços, por buscarem um conhecimento à parte de Cristo. E, queridos, o que o apóstolo Paulo faz nesta passagem que nós acabamos de ler, é que o apóstolo vai mostrar que para uma espiritualidade genuína, uma espiritualidade forte, é preciso uma espiritualidade cristocêntrica. E então o apóstolo Paulo vai trabalhar o fundamento. E qual é, meus irmãos, o fundamento, senão Jesus Cristo? Meus irmãos, muitos estão cansados, sobrecarregados, fracos, exaustos, porque esqueceram-se do fundamento. Nós não podemos esquecer do fundamento. Eu me lembro quando adolescente, nas chamadas aulas de educação física, como nós nos decepcionávamos quando o professor chegava com a bola, e ao invés dele dizer, aproveitem, joguem bola, ele ia trabalhar fundamentos, como aquilo parecia chato. Nós não podíamos pegar, por exemplo, a bola de basquete, sair batendo e arremessar na cesta, não.
Ele queria trabalhar fundamentos. Nós não podíamos pegar a bola e sair driblando, jogando e chutando ao gol, ou o goleiro tentando defender. Ele queria trabalhar fundamentos. Fundamentos. E é interessante, aqueles que têm maior conhecimento de esportes, eu não tenho praticamente nenhum, sabem, podem dizer muito melhor que sem fundamento, sem um fundamento básico, nenhum time chega à vitória. Você pode ter num time um Neymar, você pode ter um Messi, você pode ter jogadores que são bons individualmente, mas se não houver, o time não tiver trabalhado fundamento nos seus treinos, se não tiver fundamento no toque de bola, se não tiver fundamento nas coisas básicas, você pode ter jogadores individualmente bons, mas sem fundamento, o time não vai se sair bem. E, queridos irmãos, o que o apóstolo Paulo está trazendo de ensino para aqueles cristãos da cidade de Colossos é que eles não podiam se esquecer do fundamento. E o fundamento é Cristo. Nós, então, meus irmãos, vamos trabalhar algumas diretrizes que Paulo entrega aqui, ensina, a fim de que a gente possa cultivar uma espiritualidade genuína, uma espiritualidade que de fato tenha sustentabilidade na centralidade de Cristo. A nossa espiritualidade, meus irmãos, não pode estar baseada em nós mesmos, fundamentada em nós mesmos. A nossa espiritualidade, como tem acontecido muito, não pode estar fundamentada numa religião, numa denominação. A nossa espiritualidade não pode estar fundamentada, meus irmãos, em coisas que nós achamos que são por si só especiais ou místicas. A nossa espiritualidade precisa estar fundamentada, centralizada em Cristo. Cristo, somente em Cristo. Para isso nós vamos olhar 4 bases para esta espiritualidade, ou 4, nós poderíamos chamar pilares para essa espiritualidade, onde encontramos aqui nesses 2 versículos a perseverança, a edificação, a fidelidade e a gratidão. Perseverança, edificação, fidelidade ou firmeza em Cristo e a gratidão. Vejam, meus irmãos, olhando aqui para o versículo de número 6, o apóstolo Paulo começa com uma expressão ora. Em algumas Bíblias é traduzida por portanto. E essa expressão tem tudo a ver com o versículo anterior. Aliás, com a seção anterior, dos versos 1 a 5. Mas no verso 5 nós vemos: pois, embora ausente, quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Depois do apóstolo Paulo falar da boa ordem, o apóstolo Paulo então diz: portanto, ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor. Tudo começa então com a conversão. Não é possível haver espiritualidade, vida espiritual sem conversão. Isso é básico, isso é claro. Por isso eu quero dizer para você que está aqui, que para uma vida espiritual você precisa pertencer ao Senhor. Se você não pertence ao Senhor, você poderá ser religioso, você poderá se esforçar muito, mas você não terá vida espiritual. É possível, queridos, por mais estranho que pareça, é possível alguém ter uma vida religiosa, e uma boa vida religiosa no que diz respeito a aspectos externos, como participação em cultos, como assiduidade nos trabalhos da igreja, como participação até na mesa do Senhor, como auxílio em ofertas, através de ofertas, dízimos, como uma pessoa que se relaciona bem com as demais e ajuda o próximo. É possível a pessoa cumprir com esses aspectos todos e ainda assim não ter vida espiritual se não houve uma genuína conversão. Hoje estávamos reunidos pela manhã na nossa congregação em Louveira, eu e o presbítero Itamar e o nosso evangelista Israel, ao final da escola dominical para exame de candidatos à profissão de fé. E nós costumamos gastar um tempo considerável nesse exame, porque nós queremos de fato ter indícios de que aquela pessoa que nos procurou dizendo: eu quero ser membro da igreja, eu quero confessar a Jesus como meu Senhor e Salvador, eu quero ser batizado,
Nós queremos ter indícios de que o que aquela pessoa quer fazer, ela entende o que ela quer fazer e que ela é convertida. Nós precisamos, meus irmãos, entender o conselho da igreja, precisa reconhecer, precisa verificar se aquela pessoa é verdadeiramente um cristão genuíno. Mas nós não conhecemos o coração. É possível ainda assim que a pessoa, talvez enganada, também nos engane. É possível que a pessoa, por má fé, também nos engane. Porque é possível alguém ser religioso, alguém ter o seu nome no hall de membros de uma igreja, alguém demonstrar aspectos exteriores de religião, mas não ter uma vida de espiritualidade genuína. Em outras palavras, não ser convertido. É por isso que Jesus chega a dizer, muitos naquele dia dirão, Senhor, Senhor, em teu nome nós pregamos, em teu nome nós curamos, em teu nome nós expelimos demônios. Desculpem, Jesus diz, mas eu lhes direi, apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Quando Jesus diz que muitos dirão Senhor, Senhor, a ideia é de que sejam pessoas que tenham, pelo menos externamente, confessado a Jesus como Senhor, mas não através do seu coração, e sim através de palavras talvez vazias. Então Paulo vai ressaltar o fato de que aquelas pessoas haviam passado pela experiência que nós conhecemos como conversão. É a primeira coisa. Não é possível, insisto, uma vida espiritual sem a conversão. A nossa vida espiritual começa justamente aí, quando Deus, meus irmãos, nos resgata, como nós lemos no início do culto, e já foi pregado aqui do capítulo 1, nos resgatou do império das trevas e então nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Quando o Senhor, meus irmãos, nos dá vida, quando o Senhor nos vivifica, quando o Senhor, por causa do seu amor, nos dá vida, e assim nós nos arrependemos dos nossos pecados, e assim nós confessamos a Jesus como Senhor, a conversão é necessária. Ninguém tem vida espiritual sem a conversão, sem um novo nascimento. Isso é algo que Deus dá. Agora, como alguém se converte? Certamente, meus irmãos, como temos aprendido aqui nas Escrituras, através das Escrituras, ninguém se converte porque um dia acordou e disse assim, eu vou dar uma chance para o Senhor, como alguns ensinam. Jesus deve estar como um coitadinho batendo a porta do meu coração, deixa eu dar uma chance para ele. E pega um texto das próprias palavras de Jesus em Apocalipse, que diz, eis que estou à porta e bato. Jesus falando para uma igreja. E trazem isso como um versículo relacionado à conversão, à evangelização, não. A conversão, meus irmãos, nós temos aprendido, através das Escrituras, que é o próprio Deus, sendo rico em misericórdia, grande em amor. Quando nós estávamos mortos nos delitos e pecados, Ele nos dá vida. Nós aprendemos lá em Efésios 2:8, que é pela graça que nós somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E então, meus irmãos, o que nós lemos aqui é o apóstolo Paulo dizendo para eles, para aqueles cristãos, que eles haviam recebido a Cristo. E eles haviam recebido a Cristo através da pregação da palavra, eles haviam recebido a Cristo através da fé em Jesus Cristo, eles haviam recebido a Cristo pela graça de Deus. E então, meus irmãos, na continuação, ele diz, ora, portanto, como recebestes a Cristo o Senhor, assim andai nele. Tudo começa com a conversão, e nós aprendemos que a conversão é através da pregação da palavra, nós sabemos que a conversão é através de um ato de Deus em nos dar vida, nós sabemos que a conversão é pela graça de Deus, fazendo com que tenhamos fé nele e nos dando então vida. E o que Paulo está dizendo para aqueles cristãos é, assim como é a conversão, assim é a vida cristã.
Não há, queridos irmãos, como perseverarmos em Cristo, andarmos nele, sem que seja pela palavra do Senhor, sem que seja pela misericórdia, graça do Senhor, sem que seja pelo agir do Senhor, sem que seja pela maravilhosa e suficiente graça do Senhor. Aqueles cristãos começaram bem, eram convertidos e precisavam continuar firmes. Mas só há verdadeira firmeza, meus irmãos, na nossa base, no nosso fundamento que é Jesus Cristo. O que Paulo então está dizendo é isso, permaneçam nele. É interessante o comentário do Dr. Augusto Nicodemos, num livro que ele comenta justamente Colossenses, ele diz que Paulo está dizendo que, assim como a salvação é pela graça mediante a fé e a santificação, ninguém é salvo pela graça, ninguém que é salvo pela graça se santifica pelo legalismo. Ninguém que é salvo pela graça pode continuar a vida cristã pelos seus próprios esforços à parte de Cristo. A graça é, portanto, diz acertadamente o Dr. Augusto Nicodemos, o antídoto para as heresias que rondavam aquela igreja, as heresias que eram ensinadas, já estavam sendo ensinadas naquela igreja. E nós precisamos entender isso, meus queridos irmãos. Nós continuamos dependentes inteiramente da graça do Senhor e do próprio Deus. Então, queridos, nós aprendemos que começa pela conversão, mas o apóstolo Paulo, então, diz: andai nele. É interessante essa expressão, andai nele. Assim, andai nele. A palavra do grego é peripateite, significa literalmente pisai em volta. Paulo está dizendo, assim como vocês recebestes a Cristo, nós não poderíamos fazer uma tradução literal, pisai em volta. O que Paulo está dizendo é: continuem a viver nele. Ou seja, meus queridos irmãos e amigos, não é possível uma vida cristã que comece com Cristo e continue sem Ele. E por mais estranho que também isso pareça, algumas pessoas têm tentado viver assim. Eu entendo que minha salvação, minha conversão é através de Cristo. Eu entendo que sem Cristo eu não poderia ser salvo, mas no dia a dia, será que eu preciso tanto de Cristo assim? Precisamos. Precisaremos de Cristo até o final, meus irmãos, da nossa vida, até a última batida do nosso coração, e vamos continuar precisando, porque Ele será o nosso representante diante do Pai por toda a eternidade. Mas o que eu quero dizer, meus irmãos, e o que o apóstolo Paulo estava ensinando àqueles cristãos da cidade de Colossos, é que eles que começaram pela conversão através de Cristo, pela graça de Deus, eles precisavam continuar em Cristo. Andai nele, continuem a viver nele, assim andai nele. Meus irmãos, isso significa que ser cristão é andar nos passos de Jesus. Ser cristão é andar como ele andou. Quando nós olhamos, por exemplo, no verso de número 28 do capítulo 1, nós nos lembramos que o apóstolo Paulo escreve: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Paulo está dizendo, todo o nosso esforço, todo o nosso trabalho, toda a nossa dedicação, todo o ensino, tem como objetivo principal a glória de Deus. Apresentando pessoas semelhantes a Cristo, este é o meu objetivo, esta é a tarefa da igreja. É a mesma coisa que nós lemos na grande comissão, lá em Mateus 28, quando Jesus diz: ide, fazei discípulos de todas as nações, etnias. O propósito de Deus, meus irmãos, para nós é nos tornar cada vez mais parecidos com Cristo. Andar nele significa imitá-lo, andar nele significa ter o caráter dele, andar nele significa amar como Jesus amou, perdoar como Jesus perdoou, receber como Jesus recebeu, ser santo como Jesus é santo, isso significa andar nele. E é por isso que o mesmo Jesus desafia aqueles que queriam segui-lo, dizendo: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Jesus convida para um projeto de discipulado radical, profundo, maravilhoso. Quer sermos semelhantes a Ele, quer imitarmos ao Senhor, pisar ao redor, andar nele, continuar a viver nele, significa isso.
Paulo, então, meus irmãos, já havia informado aos colossenses que ele orava por isso. Quando nós olhamos no capítulo 1, verso de número 10, Paulo diz, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Como nós vimos, viver de modo digno do Senhor é viver como Cristo. Queridos irmãos, nós somos chamados para viver em Cristo, para Cristo, através do auxílio dele, como nosso sumo sacerdote. E a primeira pergunta que fica para nós é assim que nós temos vivido? Como eu disse, tudo começa com a conversão. E é por isso que eu trouxe essa aplicação já de início, se todos aqui têm a certeza da salvação em Cristo Jesus. Que você não saia daqui sem essa bendita certeza da salvação. Que você não saia daqui sem ter a certeza de que você pertence a Ele, pelos méritos dele mesmo. Mas, meus irmãos, a salvação é só o início. Eu creio que a primeira mensagem que eu preguei aqui dessa epístola, eu falei sobre isso. Aliás, eu creio que foi a segunda mensagem. Não basta ser salvo, é preciso ser pleno. Porque depois que o apóstolo Paulo registra que ele dava graças a Deus pela fé daqueles irmãos, que ele dava graças a Deus pelo amor que eles tinham, depois que ele diz que ele dava graças a Deus pela esperança, ele diz, eu continuo orando incessantemente, para que vocês transbordem do pleno conhecimento de Deus, para que vocês vivam do modo digno, do inteiro agrado do Senhor, para que vocês deem frutos. O que Paulo está dizendo é que não basta ser salvo, é preciso ser pleno. Interessantemente, Paulo volta, meus irmãos, a este assunto, aqui nesses 2 versículos. Tudo começa pela conversão e passa pela perseverança. Assim, andai nele. Agora, meus irmãos, aquele que é convertido e precisa perseverar no Senhor, andar nele, como talvez esta seja a pergunta mais importante. Como é possível andar no Senhor? Como é possível perseverar nele? Como é possível imitá-lo? Como é possível ser parecido com Jesus? Para uma vida espiritual cristocêntrica, para uma espiritualidade então forte. O apóstolo Paulo passa a explicar, a partir do verso de número 7, nele radicados e edificados e confirmados na fé. Paulo, queridos, usa 3 particípios aqui, 4 porque primeiro ele fala, assim andai nele. Mas depois de Paulo dizer andai nele, Paulo vai falar sobre edificação, Paulo vai falar, meus irmãos, sobre estarmos enraizados no Senhor. Paulo vai usar alguns termos que precisamos pensar um pouco neles agora, para que possamos entender como perseverar no Senhor. E a perseverança no Senhor está ligado a tudo mais que Paulo fala em seguida. E a própria conversão, que é o início, nós vamos perceber que somos de fato convertidos quando continuamos no Senhor e vivemos para Ele. Vejam, queridos, a primeira expressão que Paulo usa no verso de número 7, nele radicados e edificados. Nele radicados e edificados. Talvez você tenha uma Bíblia com outra versão que não a revista atualizada, que traga a expressão nele enraizados. Essa é a ideia. Radicados, radix, raiz, nele enraizados, para sermos, queridos, perseverantes, para permanecermos em Cristo, andarmos nele, precisamos estar edificados, enraizados nele. Paulo já havia ensinado que o Senhor nos libertou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, lá no capítulo 1, verso 13. A ideia ali, meus irmãos, é que Deus, então, nos tira do reino das trevas com raiz e tudo. Eu não sei quantos já transportaram uma planta. Você, para transportar uma planta, eu estou falando isso, mas eu nunca fiz isso, viu, meus irmãos? É só de observar. Eu já vi alguém transportando uma planta, eu nunca vi alguém pegando ali, nem que seja no caule, cortando, eu vou plantar em outro lugar. Não, sempre que eu vi alguém fazendo isso, a pessoa ia lá e cavava e tirava aquilo com raiz. Eu vou tirar daqui, vou plantar em outro lugar.
né? E ali no outro lugar ela já havia preparado a terra e colocava ali, e coloca ali com raiz e tudo. A ideia, quando Paulo diz no verso 13, capítulo 1, foi isso que Deus fez. Deus nos tira, nos arranca do império das trevas e nos planta no reino do Filho do seu amor. E agora, meus irmãos, plantados, nós precisamos, essas raízes precisam se aprofundar. Essas raízes precisam crescer para baixo, se aprofundando. Em quem? Em Cristo. Ele é a base, eu já disse, ele é o fundamento. Paulo, meus irmãos, está nos ensinando isso. Esse é um enraizar no Senhor. Nós precisamos, queridos, entender, Paulo usa essa figura, então, até da agricultura. E ele, então, diz que ser cristão não é apenas receber a Cristo, mas é agora permanecendo em Cristo, enraizados, e Paulo usa outra expressão. Além dessa figura da agricultura, nele radicados, enraizados, Paulo usa a expressão também da arquitetura. Ele diz edificados, nele edificados. Revela que somos como um edifício. Como nós aprendemos alguns domingos atrás, no aniversário da nossa igreja, através do reverendo Laércio, trazendo essa expressão que nós encontramos em Efésios, e Pedro vai falar sobre isso também, que nós somos edifício dele. Somos como uma casa edificada em Cristo. Uma casa, meus irmãos, que deve ser edificada no Senhor. Ele, meus irmãos, é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. Jesus fala sobre isso lá em Mateus 16, 18. Ele é o fundamento da igreja, como Paulo escreve lá em 1 Coríntios 3, 11. Ele é a pedra de esquina sobre o qual todo edifício da igreja se apoia, como Paulo escreve em Efésios 2, 20. E é interessante lembrar aquela história que Jesus conta, aquela parábola das duas casas construídas, duas casas iguais, porém construídas em base diferentes, em fundamentos diferentes. Uma delas foi construída na areia. O que acontece? Vêm os ventos, e essa casa é destruída. Mas a casa, Jesus conta que é construída na rocha, os ventos sopram, vem a chuva forte, mas a casa permanece. Por quê? A diferença não está na casa, mas está no fundamento, na base, no alicerce. Queridos, nós precisamos, conforme ensina o apóstolo Paulo, aqueles cristãos de Colossos, e este ensino serve para todos nós, estarmos enraizados, edificados nele, Cristo. É o que Paulo ensina, ele usa essa figura, então, não somente da agricultura, mas também da arquitetura. E Paulo usa também uma expressão da pedagogia. Nele radicados e edificados e confirmados na fé. Confirmados na fé. Percebam, meus irmãos, que essa palavra confirmados, e mais à frente, ele também, além dele dizer confirmados na fé, tal como fostes instruídos. Confirmados e instruídos, ele usa uma figura aqui da pedagogia. Sugerem esse confirmados e instruídos, sugerem que a vida cristã é como uma escola. Nós estamos então radicados, enraizados e edificados em Cristo, e somos confirmados e instruídos pela palavra de Cristo. Percebam, queridos irmãos, o que Paulo está apontando é que o nosso fundamento é Cristo. E pode parecer repetitivo, pode parecer exaustivo, mas se nós não entendermos e não vivermos isso, nós vamos viver como crentes fracos, com uma espiritualidade fraca, como pessoas mais comparadas à palha que o vento leva, do que como pessoas fortes espiritualmente, que vivem para a glória de Deus e dão frutos. Percebam, queridos, que o apóstolo Paulo não está apelando para aqueles crentes para que eles se esforcem simplesmente mais neles mesmos, para que eles ofereçam algum tipo de sacrifício, para que eles busquem uma instrução especial à parte de Cristo. Aliás, Paulo está combatendo tudo isso com essas palavras. Paulo está insistindo, permaneçam em Cristo, enraizados em Cristo, edificados em Cristo, confirmados em Cristo, instruídos em Cristo. É isso que faz a diferença. Nós temos tido, meus irmãos, uma religião cristã
quase que sem Cristo. Nós temos visto uma religião cristã, que tem o nome de cristã, que tem o nome de igreja cristã, que se refere a Jesus Cristo, mas que na prática as pessoas vivem nelas mesmas, buscando a sua própria vontade ou buscando perseverar nelas mesmas. Nós temos tido, meus irmãos, um cristianismo, e há um cristianismo no nosso país, de um Cristo frágil, pregado numa cruz, num crucifixo, morto. Não, meus irmãos. Nele radicados e edificados e confirmados na fé. Então, queridos, uma espiritualidade forte, para uma espiritualidade forte, cristocêntrica, nós precisamos estar baseados, radicados, enraizados, fortalecidos, alicerçados, dependentes única e exclusivamente de Cristo. E é por isso que o mesmo apóstolo Paulo diz que ele vivia para Cristo, porquanto para mim o viver é Cristo. É por isso que o mesmo apóstolo Paulo chega a dizer: se vivemos para o Senhor, vivemos, e se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo diz: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Mas ele também vai falar, meus irmãos, instruindo aquela igreja, que para que aqueles irmãos tivessem uma fé genuína, cristocêntrica, forte, firme, além deles começarem com Cristo pela conversão genuína, além deles andarem nele, sendo então enraizados, edificados, firmados, fundamentados, eles precisavam também viver em gratidão. Uma espiritualidade verdadeira, manifesta, efusiva gratidão a Deus. Final do verso 7. Crescendo em ações de graças. Há pessoas, queridos amigos e irmãos, que estão fracas na fé, fracas espiritualmente. Sabem por quê? Porque sim, elas não estão firmadas em Cristo. Porque sim, elas estão firmadas nelas mesmas. Porque elas vão esquecendo do fundamento que é Cristo. E passam a viver para elas mesmas, nas forças delas mesmas. E passam a ter uma vida de egoísmo, de fraqueza, de egocentrismo. Passam a olhar para a vida e começam a notar mais aquilo que elas não têm do que aquilo que Deus já deu a elas. Passam a olhar para si mesmas e se veem como coitadinhas. Nós estamos tratando disso às terças-feiras, falando sobre o tema lidando com o eu. Nós temos visto, meus irmãos, que um olhar equilibrado de nós mesmos só é possível através das Escrituras, que vão nos ensinar quem nós somos. Mas quem nós somos? Em Cristo. Há muitos, queridos, que caem em depressão, em tristeza profunda. Há muitos que estão com medo, porque olham para si mesmos a parte de Cristo, porque estão buscando viver com as suas próprias forças. Mas nós precisamos, meus irmãos, olhar para nós mesmos, com as lentes das Escrituras, olhando para quem nós somos em Cristo Jesus. E então eu pergunto para os irmãos, quem nós somos em Cristo Jesus? E a Bíblia nos responde. Nos responde como cantamos ainda há pouco. 1 Pedro. Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ah, meus irmãos, é um olhar, é um perceber quem nós somos, que não nos leva ao orgulho, porque nós não somos nada fora, à parte, sem Cristo. Sem Ele nós não somos nada. Quem nós éramos sem o Senhor? Nós estávamos mortos nos delitos e pecados, condenados à morte eterna, porque merecíamos por causa dos nossos pecados. Aí Deus vem e nos arranca das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. E agora em Cristo, nós somos filhos. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. A saber, diz João, no capítulo 1 do seu Evangelho, os que creem no seu nome, que não nasceram por vontade própria, nem da vontade da carne, nem do sangue, mas da vontade de Deus. Quem nós somos, queridos? Nós precisamos olhar para nós mesmos, não com o olhar à parte de Cristo, mas quem nós somos em Cristo. Um olhar, meus irmãos, que não nos leva ao orgulho,
Um olhar que não nos leva à altivez, à soberba, ao ufanismo, não. Um olhar que nos leva à gratidão. Nós somos filhos de Deus por causa do que Cristo fez. Nós somos filhos de Deus por causa do grande amor com que Deus nos amou. Nós somos filhos de Deus e continuamos sendo por causa da sua maravilhosa graça. Há muitos que estão vivendo em soberba e orgulho. Há outros que estão vivendo em autocomiseração e tristeza. Ah, coitadinho de mim, ninguém me ama, ninguém me quer, eu não sou nada. Porque não se veem através de Cristo. Há muitos que vivem uma vida de reclamação, murmuração, porque não se veem através de Cristo, porque não conseguem ter uma grata memória como nós cantamos no início desse culto, porque não se lembram do que Deus fez e do que Deus tem feito em Cristo Jesus em nossas vidas. O apóstolo Paulo fala em viver com ações de graças. Ele diz então, no final do verso 7, crescendo em ações de graças. Ele não fala sobre começarmos com ações de graças. Ele diz crescendo, porque aqueles irmãos já demonstravam gratidão, mas precisavam crescer em gratidão. Não que nós não demonstremos gratidão, hora alguma demonstramos, mas nós precisamos crescer em gratidão. Talvez você esteja vivendo em murmuração, reclamação, pecado, porque isso é pecado, é rebeldia contra Deus. Porque você não tem se olhado, não tem se visto, enxergado em Cristo. O apóstolo Paulo diz, revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados. Nós somos amados por Deus, não sendo merecedores disso, mas por causa do que Deus resolveu nos amar. Nós só vamos viver, queridos, uma vida de gratidão, quando entendemos quem nós somos em Cristo Jesus, o que Deus fez por nós, o que Deus continua fazendo, porque Ele continua nos sustentando. Então Paulo fala, meus irmãos, nos ensina a andar nele, a viver nele, a continuar nele. Como isso é possível? Radicados, enraizados, edificados em Cristo, confirmados e instruídos em Cristo, crescendo em ações de graças. O que fica para nós como aplicação, meus irmãos, nesta noite, diante do que nós aprendemos aqui é, primeiro, você já passou pela experiência da conversão, você já foi feito uma nova criatura, você já nasceu de novo. Não há, queridos, como não nos lembrarmos do homem chamado Nicodemos, maioral entre os judeus, um homem que vai até Jesus de noite, talvez, porque não queria que outros vissem o que ele estava fazendo, porque ele era uma figura conhecida, era um homem importante da religião judaica, e que chega até Jesus, e o chama de mestre, e ele quer, de fato, ele demonstra interesse na vida eterna. E Jesus, meus irmãos, ao invés de elogiar toda a sua religião, ao invés de elogiar como Nicodemos era um homem íntegro, como era um homem respeitado, como era um homem que observava a lei, sem, claro, poder cumpri-la, só Jesus pôde. Mas Jesus olha para aquele homem e diz, é necessário você nascer de novo. A pergunta que fica é, você já nasceu de novo? Nicodemos pergunta, como pode um homem como eu, já adulto, voltar ao ventre materno? Jesus diz, não é esse nascimento que eu estou falando. E é nesse diálogo que Jesus diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a primeira pergunta aqui, meus irmãos, neste tempo de aplicação desta mensagem é, você já nasceu de novo? Você já passou por essa experiência que nós conhecemos como conversão? Você pertence a Ele. Mas a segunda aplicação aqui é para aqueles que já estão em Cristo. Você que já é convertido, não importa quanto tempo de conversão você tenha, a pergunta é, você tem permanecido em Cristo? Você tem andado nele? Você tem entendido que Jesus não é apenas necessário para a conversão, que o Evangelho não é necessário apenas para a conversão, mas que nós vamos precisar viver nele, em Cristo, na palavra do Senhor, no Evangelho, durante toda a nossa vida? A minha pergunta é, você tem permanecido nele? A minha pergunta é, você está enraizado nele? Você está edificado nele? Sabe qual é a diferença de uma pessoa edificada em Cristo para uma pessoa que não está? Quando surgem os problemas,
Quando abre-se o envelope lá do exame, e a notícia é câncer, quando recebe-se a palavra de demissão, a pessoa que está enraizada em Cristo, que passa por todas essas coisas, ela não se desespera, porque ela está enraizada em Cristo. A pessoa que não está enraizada em Cristo, ela vai se desesperar. Ela vai se desesperar. Como você tem vivido a sua vida? Enraizado em Cristo, edificado nele, fundamentado nele, instruído nele. Você tem crescido em ações de graças, numa vida que reconhece tudo que Deus fez, o que Deus tem feito, vivendo uma vida de gratidão, de louvor, de adoração a Deus. Nós precisamos, queridos amigos e irmãos, para vivermos nele, permanecermos nele, o nosso fundamento, estarmos enraizados, edificados, fundamentados, confirmados, instruídos nele, crescendo em ações de graça. Eu quero dizer uma coisa muito importante, eu não poderia terminar essa mensagem sem dizer isso. Isto só é possível através dele. Não é pelo simples esforço pessoal, mas é com a ajuda dele. Sem ele nós nada podemos fazer. O fundamento é Cristo. Não podemos esquecer. Você está edificado nesse fundamento? Se não estiver, logo que a emoção passar, tudo vai passar.